Eu penso Essa é a minha dessa opinião. forma também. Eu Certo? penso dessa forma também, certo? Eu penso dessa forma também, como disse lá o Roger, eu acho que o São Paulo está retomando o seu protagonismo e tal. É, eu entendo que a gente tem que esperar um pouco. Por exemplo, há uma grande interrogação se o Lucas permanece no elenco, e o Soberal tem a sua razão quando ele fala que o Lucas na campanha foi fundamental, especificamente para aquele confronto contra o Corinthians, inverter aquela vantagem dos 2-0. Então o Lucas teve o seu papel. Nos dois jogos da decisão, para mim, o Nestor da base deu conta do recado. O Lucas, inclusive, ele ficou um pouco apagado nos dois jogos, né? Mas é natural, não estou dizendo que jogou mal, mas ele não foi o cara, o Lucas. Teve algumas jogadas insinuantes, mas o Nestor foi muito mais decisivo. Então, eu ainda fico numa dúvida daquilo que pode acontecer. O Campeonato Brasileiro, como disse o Soveral, é uma referência para a gente entender um pouco mais desse São Paulo. Um São Paulo que pode ficar sem o Lucas. E aí ficaria com o Rames, que ainda não disse a que veio. Mas, de qualquer forma, hoje é dia de festa, essa semana é dia de festa para a torcida São Paulina, que tem mais que comemorar. Ainda sobre esse título, e a gente discutia hoje aqui na redação da TV Gazeta e também no último domingo lá na Mesa Redonda, e queria saber de vocês, nós tivemos dois jogos, são os dois jogos decisivos, um jogo lá no Maracanã, gol do Caleri, jogada do Nestor, e no Morumbi, gol do Nestor, que dá o empate. Dois gols extremamente importantes. O primeiro gol traz a decisão para o Morumbi, com o São Paulo ter a vantagem do empate. O São Paulo não jogou bem ontem, não sei se jogou com o regulamento embaixo do braço ou não, mas mais que administrou do que propriamente espetou o Flamengo. Então, um gol foi muito importante lá no Rio. E outro gol importantíssimo do Nestor, porque do jeito que estava se desenhando o jogo, com 7 minutos você perde o Arboleda. Contusão. Cara, ele é a referência da defesa. Tudo bem, entra o Diego. Daqui a pouco vem o Flamengo. Tá entrando um áudio. Não, tá passando aqui, 0-0. Opa, um momentinho, peraí. Tem algum áudio aberto aí. E aí eu sei que sai aquele gol do Flamengo, a bola bate o Rafael faz a defesa, a bola toca na trave e volta pro Bruno Henrique. Falei, ih, caramba, será que vai azedar o leite? Já perde a Arboleda. Daqui a pouco, pô, eu não tô tirando o mérito do Flamengo, mas uma bola que poderia ter ido para fora, toca na trave e pior, ela volta em cima, na canela do Bruno Henrique. Falei, vai azedar. O Flamengo melhorando, tinha tudo, talvez, para fazer um segundo gol, porque a pressão era grande. E aí o São Paulo acha aquele golaço do Nestor. Então, para mim, o gol do Nestor foi muito mais importante, sem diminuir a importância do gol do Caleri, nos dois jogos da decisão. Pelo cenário que estava desenhado. O São Paulo voltar naquele Morumbi lotado, quente, calorento, abafado, para o vestiário com 1-0 nas costas, poderia ser muito complicado. Isso se não voltasse com 2-0. Então, eu já estou antecipando aqui. Para mim, entre dois gols muito importantes, o mais importante para mim foi o do Nestor. E para você, o Roger? Sim, o gol do Nestor foi importantíssimo, porque veio no momento certo, no momento que o São Paulo sofreu uma pressão bastante grande do Flamengo. E foi um gol assim que você vê um cara novo da base meter uma bola daquela, aquece o time, sabe? E o São Paulo voltou melhor depois desse gol. Então, eu acho que foi importantíssimo o gol no momento certo. O São Paulo estava passando por situações bastante complicadas, como você mesmo citou, né? Mas eu vejo nesse São Paulo algumas coisas importantes que também eu coloco na conta do Dorival. Você vê, duas finais importantíssimas, né? Dois jogos decisivos, e o James Rodrigues, ninguém criticou a posição dele não estar entrando em campo, ninguém nem lembrou do James Rodrigues durante esses dois jogos. Eu não escutei nem a imprensa comentando, o James Rodrigues não vai, não está lá. Então, quer dizer, existe um trabalho muito sério. E eu acho que futebol é momento, né? A gente estava falando agora há pouco, o São Paulo, no Brasileiro, vai ter outros objetivos. Sim, vai ter outros objetivos. Mas o São Paulo ele fez uma opção pela Copa do Brasil, quando ele se viu... quem diria no início do ano que o São Paulo iria ganhar algum título esse ano?
Ninguém. Ninguém estava contando com o que aconteceu dentro do São Paulo. Mas veio acontecendo. Por quê? Porque foi um trabalho que eu sempre enalteço, o trabalho de grupo, um grupo que vai se tornando forte, que vai se tornando unido. Você acha que o Caleri tinha necessidade de jogar machucado todo esse tempo? O jogador só faz isso quando ele está comprometido com o elenco, comprometido com o seu colega, comprometido com o objetivo. E provavelmente, quando o São Paulo viu e percebeu, e o Dorival tem um feeling muito bom para isso, percebeu que estava surgindo a Copa do Brasil como uma grande oportunidade de redenção do São Paulo, de certa forma o São Paulo, não é que ele abriu mão, mas ele juntou todas as suas forças dentro da Copa do Brasil, e está aí um resultado. E foi muito bonito, eu vi o Muricy Ramalho com imagens dentro do Morumbi, torcendo pelo São Paulo, as grandes personalidades do São Paulo estavam lá. Foi muito bonito, foi um congraçamento e foi assim, um prêmio para o futebol paulista, que também estava devendo muito, essa reconquista do São Paulo de um título inédito. Eu vejo assim, eu acho que existiram coisas dentro do elenco que foram fazendo esse elenco pegar corpo e se transformar. Eu falo do Rafinha não só dentro de campo como capitão, mas ele foi um capitão, e eu escutei isso de pessoas de dentro do Morumbi, que durante esse retorno dele ao São Paulo, ele ajudou até funcionários do São Paulo que estavam passando por alguma dificuldade financeira, ele estava lá. Então, esse tipo de pessoa, de ser humano, que observa não só quem está dentro do seu elenco ali, mas que colabora com funcionários dentro de um clube e vê a abdicação de um jogador que já tem uma carreira construída como o Caleri, vê esse menino que fez o Nestor, o que ele fez esse Nestor, sabe? É uma oportunidade para ele como profissional, ele está lançado para o mundo, ele valorizou. E outra coisa, São Paulo ganhou muito dinheiro com esses 2 jogos. Só no Morumbi a renda foi de 24 milhões, mais o prêmio de campeão. Então, quer dizer, o São Paulo faturou um valor grande, o São Paulo vinha com uma dívida bastante grande, tem ainda uma dívida para administrar de médio e de curto prazo, mas o São Paulo começa a ver, dentro do Morumbi, com sua torcida, uma forma de arrecadar, de levantar fundos para essa grande recuperação, porque não se faz futebol sem dinheiro, a não ser quando acontece alguns milagres, como acontecem lá na Vila Belmiro, que aparece o Neymar e Ganso, que aparece o Diego e Robinho, e que o clube consegue vender por um valor grande. O São Paulo, eu acredito que foi uma série de fatores, mas principalmente o fator humano. O fator, quando você vê jogadores abrindo mão, jogadores colaborando, jogadores unidos com o técnico e unidos com o clube, inclusive parece, hoje eu estava lendo alguma coisa que parece que o Rafinha já vai renovar por mais um ano. Então, não sei se isso é uma informação verídica ou não, eu escutei na mídia aí. Então, eu acredito que foi muito importante.